Ó, vamos lá, povo, ó. Mais uma coisinha dentro de distribuição, dentro de logística, tá? Como vocês podem notar, a parte de logística é bem longa, principalmente nessa parte de distribuição. Seguinte, que é o ponto forte da logística. Então nós vamos ter agora uma coisa chamada estruturas estratégicas de distribuição, tá? Às vezes vocês vão encontrar apenas como estratégias de distribuição, mas todas elas são estruturas, tá? Então nós vamos descobrir agora quais são essas 3 estratégias que nós temos. Essas 3 estratégias são bem legaisinhas e nós não podemos esquecer. Seguinte, ó, olha que legal, tá? Então, vamos ver quais são essas 3 estruturas. Então, eu vou colocar aqui separadamente, tá? Como elas são, ó. Primeira estrutura que nós temos é a estrutura chamada escalonada. Escalonada, também chamada de sequencial. Tá? Vamos ver como acontece isso aqui, tá? Em vez de eu escrever dessa vez, eu quero fazer um esquema gráfico para vocês entenderem melhor, tá? Então, o que que acontece? Nós temos aqui, vamos ver se eu consigo desenhar, eu sou péssimo para desenho, certo? Então, nós temos aqui, ó, a nossa amiga fábrica, essa aqui é a nossa fábrica. Vou até colocar uma legenda aqui, porque como meus desenhos são péssimos. Fábricas, tá? Aí nós temos as fábricas, certo? E na fábrica nós temos o quê? Nós temos um armazém central, um ou mais. Armazém central, tá ali na nossa fábrica, tá? Aí o que que acontece? Preste atenção. Nós teremos outros o quê? Nós teremos outros armazéns, tá? Então, ó, armazém 1, armazém 2, o armazém 3 aqui. Tá? Aí o que que acontece, professor? Olha que legal. Primeiro, aqui dentro nós temos o quê? Estoque, tá? Então aqui dentro, o que nós temos? Um estoque. Em cada um desses armazéns, certo? Esses armazéns, eles recebem um nome bonito. Esses armazéns são chamados de CDA. O que seria esse CDA? Centros de distribuição, certo? Avançada. Certo? O que servem esses armazéns que são os CDAs, tá? Preste atenção, ó. Então, tem o quê? Produtos que ficam no estoque central, e esse estoque central é que alimenta quem? Esses armazéns, esses CDAs. Esses CDAs, eles ficam localizados aonde? Eles ficam localizados perto de quem? Do mercado. Aí o que que acontece? Cada um desses centros fornecem o quê? Produtos para o quê? Para os diversos mercados, tá? Então o que que acontece? Por exemplo, vou te dar um exemplo, se eu não me engano é o ponto frio, certo? Então o ponto frio, por exemplo, quando você vai na loja do ponto frio, ele faz assim, ó, ele fala para você, olha, busca
em tal lugar. Esse lugar é um centro de distribuição que avançado. Então os estoques mesmo, certo? Eles ficam concentrados nesses locais, que eles chamam de estoques centrais, lá no ponto frio, tá? Então que fique bem claro, olha, a estrutura escalonada, o que ela trabalha? Ela tem um armazém central e armazéns o quê? Próximos do mercado, certo? Do mercado que vai ser atendido. E esses armazéns intermediários é que nós chamamos de CDAs, Centros de Distribuição Avançada, tá? Não tem nada de difícil. É assim que funciona a estrutura chamada de quê? Escalonada. Agora, no segundo tipo que nós temos é uma estrutura chamada estrutura direta, tá? Então, olha, na estrutura direta, o próprio nome já diz tudo para nós. Na estrutura direta, não teremos a presença de centros de distribuição. Então, olha, do armazém central, tá? Então, do armazém central é encaminhado direto os produtos são encaminhados diretos para quem? Para o consumidor. Então não existe a presença de centros de distribuição avançada, tá? Então o que acontece? Quando você faz uma compra pela internet, qual tipo de estratégia que está sendo utilizada a distribuição? A estrutura chamada direta. Por quê? Você faz um pedido, o produto está onde? Está lá no armazém central deles. E eles encaminham direto para você. Então lembra que isso aqui é o exemplo de quem? Aqui eu posso colocar o ponto frio, Casas Bahia, que normalmente eles trabalham com estrutura escalonada. Aqui é o exemplo de quem? Aqui de compras online. Então as compras online, normalmente elas são feitas aqui. Aqui você vai ter as grandes lojas, ponto frio, certo? E assim por diante, tá? Agora, o último tipo de estrutura. Então, essa aqui foi a nossa primeira estrutura estratégica, essa aqui é a segunda. E a terceira estrutura, tá? Que é a terceira estratégia que nós temos. O próprio nome vai ser meio óbvio, meio fácil de lembrar. Estruturas mistas. O que seria, então, uma estrutura mista? A estrutura mista, o que ela tem? Preste atenção. Ela tem o armazém central, e além do armazém central, ela também tem o quê? Ó, CDA 1, CDA 2 e assim por diante. É só para exemplificar, tá? Aí o que acontece? O consumidor, certo? Vou até te dar o exemplo, na Leroy acontece isso, certo? Lá na Leroy, você vai lá e pode ser o quê? Que o produto esteja onde? No armazém, no centro de distribuição avançada, tá? Então aqui fornece o produto diretamente para onde? O consumidor, tá? Mas vai ter, no caso da Leroy, produtos que vão estar escritos assim, sob encomenda, tá? Então os produtos que estão lá como sob encomenda, tá? Produto que está lá como encomenda, é justamente porque vai vindo do armazém central, que é em São Paulo, tá? Então o que vai acontecer? Então aqui você tem o CDA de Goiânia, o CDA de Brasília, e assim, você tem vários. Você tem o CDA de Brasília no Parque Shopping, você tem o Leroy no Parque Shopping, em vários locais, tá? Então o que acontece? Aqui você tem uma estrutura mista, por quê? Porque olha só, em algumas situações, os consumidores podem ser atendidos diretamente, certo?
por uma estrutura escalonada, ou seja, via centro de distribuição avançada, mas pode ser que produtos não estejam nesse centro de distribuição avançada. Então ele vai ser mandado diretamente por onde? Pelo armazém central, tá? Então o que acontece? Por exemplo, você tem um outro bom exemplo, seria a Polishop, tá? A Polishop hoje em dia, nas cidades, ela tem centro de distribuição avançado, certo? Tem as lojas da Polishop e lá dentro tem armazéns para distribuição, tá? Na própria loja. Mas tem casos que você vai fazer o quê? Uma compra online, pela Polishop ou pelo telefone. Então vai vir da onde? Diretamente do armazém central, tá? Então esses são os três tipos. Então lembra, ó, na escalonada tem o armazém central, mas o armazém central não há contato direto com quem? Com os consumidores, tá? Então quem alimenta os consumidores nessa estrutura chamada escalonada são centros de distribuição que? Avançada. Na estrutura direta, que é o caso de empresas que compra loja virtual, certo? E que elas não têm a loja física, certo? O que elas têm? Elas têm um armazém numa determinada cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí você faz o pedido e isso vem direto do armazém central. Ou seja, na sua cidade não vai ter um centro de distribuição avançada para vender para você. E no caso da estrutura mista, você tem o que? O centro de distribuição avançada, só que aí o que acontece? O consumidor pode ir lá, mas ele também pode fazer uma compra online. Se ele fizer uma compra online, não vai estar vindo do centro de distribuição avançada, vai estar vindo do armazém central, tá? Então por isso que ele junta essas duas estruturas anteriores. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Só lembrar disso. Estrutura escalonada utiliza o quê? Contato, o consumidor recebe dos centros de distribuição avançado e não recebe do armazém central. Na compra, na estrutura direta, é o inverso. Recebe direto do armazém central sem utilizar centros de distribuição avançada. Na estrutura mista, pode ser feito das duas formas. Existem centros de distribuição avançado para comercializar para o consumidor, mas também tem o quê? Casos onde o produto vai vir direto do armazém o quê? Central, tá? Então esses são os três tipos de estratégias que nós temos de distribuição, tá? Pode copiar. Vamos lá, pessoal, ó, mais uma coisinha sobre distribuição, tá? Então nós teremos uma coisa chamada vamos lá. Uma coisa chamada instalações intermediárias. Então, vamos lá, vamos começar uma perguntinha para vocês, tá? Pergunta para vocês. Lembra que eu falei dos CDAs, Centros de Distribuição Avançada? Eles podem ser considerados como uma instalação intermediária? Olha, podem, porque eles ficam no meio do caminho. Então, diz uma coisa, qual é a diferença do que a gente acabou de ver, que são aquelas estratégias onde utiliza centros de distribuição avançada? A diferença dos centros de distribuição avançada para o quê? Para as instalações intermediárias que nós vamos ver, qual é? É que lá nos CDAs ficam estoque. E nas instalações intermediárias, na verdade, é simplesmente um local temporário, como se fosse um depósito, não é um armazém, onde o material já tem o destino certo, então ele só vai para lá para fazer a separação do material e encaminhar para o consumidor final, tá? Então olha só, primeira coisa, CDA versus instalações intermediárias. Qual é a diferença entre uma coisa e outra, tá? Então vamos entender bem direitinho, ó. No CDA, o que nós temos? Nós temos a presença o quê? De estoque, armazéns com estoque, tá?
instalações intermediárias, que é o que nós vamos ver agora, certo? Não são armazéns, certo? São simplesmente o quê? Depósitos temporários para estoques, para produtos, não vou nem colocar estoque, para produtos, tá? Então a diferença principal é que aqui é sem estoque. Então aqui o estoque não fica aqui, o estoque é encaminhado para cá para fazer aquele picking, lembra do picking? Que é a separação do produto, tá? Então o que acontece? Nessas instalações chamadas quase que não sai aqui, instalações intermediárias, não existe o que? A presença de quê? De estoque. É simplesmente um local onde vai ser feito o picking para a distribuição para o consumidor final, tá? Para o cliente. Então, cuidado, são duas coisas distintas. Então, vamos lá, ó. São 4 tipos que nós temos de instalações intermediárias, tá? Então, vamos lá, ó. Quais são eles? Nomes bonitos. Point O. Quais são esses nomes lindos que nós vamos ver aqui? O primeiro deles é chamado de Transit Point, certo? O segundo deles é chamado de Cross Docking. E o último deles, ou o terceiro deles é chamado Merge in Transit. E o último deles, tá? O último deles é que nós damos o nome de Break Bulk, certo? Nomes lindos em inglês, para eles colocarem numa prova de concurso, eles têm certeza que eles amariam fazer isso para destruir vocês, tadinhos, tá? Então, ó, todos eles são nomes em inglês lindos de morrer, tá? Então preste atenção, é muito difícil, cara, eu tenho certeza, vocês guardarem isso sem saber qual é a tradução, tá? Então olha só, Transit Point significa, na tradução, ponto de trânsito, ou seja, uma coisa que está transitando. Então é um local temporário para o que está em trânsito, tá? Cross-docking. O que é o cross-docking? Tá? O cross-docking significa processamento cruzado. Isso aqui vocês só vão entender mesmo pelo exemplo que eu vou colocar no quadro, tá? Processamento cruzado. Merging in transit significa o que na tradução? Significa montagem, acoplamento, montagem em trânsito. É isso que significa. Breakbook significa o quê? Significa carga fracionada. Às vezes você vai encontrar com um granel, tá certo? Que erroneamente fala granel. Então olha só, vamos ver o que cada um deles quer dizer para nós, tá? Então aqui já está a tradução, para ficar mais fácil para vocês lembrarem do nome e lembrarem o que significa, tá? Então ó, tenta guardar os 4 sem olhar, cara, senão vai cair seus olhos no dia da prova, e praga de professor é foda, ó.
Primeiro, é o chamado point ou transit point, certo? O segundo significa o quê? O segundo é o que a gente, significa não. Qual é o segundo nome das instalações intermediárias? Lembrando que instalação intermediária é a que não possui o quê? Isso, galera! Isso mesmo, é que não possui estoque, tá? Que é o diferente do centro de distribuição avançado, que são armazéns onde fica o estoque, simplesmente que quando for pedido, eles fazem o picking, a separação e encaminham para o destinatário, tá? Então preste atenção, essas instalações intermediárias são locais temporários para pedidos que já foram feitos. Então vamos lá, ó, preste atenção para vocês entenderem. O primeiro era o Transit Point, o segundo é aquele nome lindo que a gente chama de Cross-Docking. Tá, então qual é o primeiro? Isso, Transit Point. Segundo, Cross-Docking. O terceiro, pessoal, qual é? Isso, galera, tô feliz. O terceiro é aquele que a gente chama de Merging in Transit. E o quarto e último é o que a gente chama de Breakbook, tá? Traduzindo, o primeiro, Transit Point, ponto ou local de trânsito. Segundo, que é o nosso amigo chamado de quê? Cross-Docking, processamento cruzado. Terceiro, Merge in Transit, então é alguma coisa em trânsito. Então, montagem, acoplamento em trânsito. O quarto e último era aquele que a gente tem um nome bonito, Breakbook. Breakbook é o que? Carga fracionada, tá? Então preste atenção, ó, como é que funciona cada um deles. Vamos lá, o primeiro, Transit Point, preste atenção. No Transit Point, primeira característica, só tem um único fornecedor, tá? Então esse fornecedor encaminha o material solicitado não direto para o consumidor. Por quê? Porque esses locais de transição, essas instalações intermediárias, elas servem para fazer o quê? Para distribuir material solicitado para vários clientes. Então o que acontece? No Transit Point, do armazém central da fábrica, é encaminhado o quê? Os pedidos, certo? Então são encaminhados os pedidos. Então tem esse centro chamado de Point Transit, ou Transit Point, que ele vai fazer o quê? Vai fazer o picking. Lembra do que é picking? Picking é a seleção dos produtos. Então vai separar pelos produtos de cada cliente. Tudo bem? Aí o que acontece? Separados os produtos de cada cliente, são colocados aonde? Nos caminhões e são entregues o quê? Para o cliente final. Tranquilo até que não, tá? Então é meio parecido com aquilo que a gente tinha aprendido sobre a estratégia escalonada, só que na estratégia escalonada ficam os centros de distribuição simplesmente para quê? Para diminuir aquele tempo entre você pedir e chegar, certo? Então lá nos CDAs o pedido não foi feito, entenda isso. Lá no CDA o cara vai na loja, compra o produto, mas o produto está lá no estoque, está lá no CDA, Centro de Distribuição Avançada. Então ele pede lá e o cara vai falar, olha, vai buscar em tal lugar. Como acontece quando você faz uma compra, às vezes, no ponto frio, não tem na própria loja, tá? Então utilize Centro de Distribuição Avançada. Nos Transit Point, o que acontece? Tem um fornecedor, ele faz o quê? Ele recebe, a fábrica recebe um pedido, certo? Só que ela não recebe um, ela recebe pedido de vários clientes. Então ela pega e manda com uma carga só para o quê? Para o Transit Point, certo? Aí esses pontos fazem o quê? O picking. O picking é justamente a separação dos produtos por cliente. Aí cada separação dessa, por isso que é chamado sequencial, recebe, chegou, separa, já coloca no caminhão para destinatário, certo? Então cada caminhãozinho, cada transporte só vai com produto de um único cliente, tudo bem? Lembrando que vem de um único fornecedor. O segundo, que é um pouquinho diferente, o processamento cruzado, que é o cross-docking, como que vai acontecer? Olha a única diferença. Em vez de vir um único fornecedor, vem de vários o quê? Fornecedores. Lembra da Polishop, por exemplo.
certo? A Polishop recebe produtos tanto da Valita, como da Filco, como de outros produtos. Então o que acontece? Essas lojas que vendem produtos de vários fornecedores podem utilizar ou o centro de distribuição de avançada, ter isso em estoque, ou trabalhar com o sistema de encomenda. Então o que acontece? Preste atenção. Então tem lá, eles recebem lá na fábrica produtos de várias empresas, tá? Lá na Polishop. Aí o que acontece? Você faz, os clientes vão fazendo os pedidos. Então o que acontece? Preste atenção. Os pedidos, vai ter o pedido de vários produtos de vários fornecedores. Então vários fornecedores mandam para onde? Mandam para essa instalação intermediária. Quando chega lá, eles separam por produtos e clientes. Por quê? Porque cada produto pode ser de um fornecedor diferente. Então eles separam os produtos por cliente e por o quê? Por fornecedor. Beleza. Aí fazem o quê? Não é para ficar lá o material. O material já foi solicitado pelo cliente. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar, vão fazer o picking, separação. Então esse produto desse fornecedor é desse cliente. Pronto. Embalou, etiquetou, pum. Caminhãozinho direto para onde? Para o cliente. Então, de novo, novamente, só diferencia do Transpoint, por quê? Porque o Transpoint só tem um único fornecedor. No Crossdock, você tem vários fornecedores e vários clientes. Tá certo? Tem um pila até aqui ou não? Terceiro caso, qual era? Terceiro caso era o Merge in Transit. O que é esse Merge? Acoplamento, montagem. O que é isso? Você tem vários o quê? Fornecedores. Mas entende? Qual é a diferença dele para o Crossdock? O Crossdock são vários fornecedores de produtos finais, certo? Então o produto já vem pronto para ser mandado para o cliente. No caso do Merge in Transit já é diferente, por quê? Vem, na verdade, os fornecedores são fornecedores de componentes de um produto. Aí o que acontece? Esses vários fornecedores, caso de computador é o melhor caso que existe como exemplo, tá? Então o que acontece? Você vai ter o quê? Ele é diferente, porque além dele o quê? Separar, além dele fazer o picking, o que eles vão ter que fazer? No caso do Merge in Transit, essa instalação intermediária, ela não faz só o quê? A seleção, o picking e o quê? Encaminha para o cliente. Ela vai fazer o quê? Chegam os componentes dos vários fornecedores. Ela vai montar o computador, entende isso? O produto final vindo dos vários o quê? Montado a partir dos componentes dos vários fornecedores. Montou, então essa é a diferença. Tem uma parte de acoplamento, montagem para gerar um produto final para ser encaminhado para cada o quê? Cliente específico, tá? Então não vai sair um caminhão só com produto de todos os clientes, não. É um caminhão, como se fosse um caminhão, meio de transporte para cada cliente. Mas lembrando que diferencia do Crossdock, por quê? Crossdock são produtos finais já prontos que vão ser separados lá no Crossdock, nessa instalação, e vai ser mandado individualmente para cada cliente, tá? Então essa que é a diferença. No caso do Merge in Transit, lembre-se que não estão vindo produtos finais. O que nós estamos tendo? Dos fornecedores estão vindo componentes de um produto, certo? Então vão vir os componentes. Placa-mãe, memória, então estão vindo de quê? De fornecedores. Aí chega no Merge in Transit, nessa instalação intermediária, eles fazem primeiramente a seleção dos componentes, a montagem, depois a seleção por clientes e mandam individualmente para os clientes. O último caso, a última situação, qual era? A última situação é aquela brincadeirinha chamada break bulk, lembra? Carga fracionada, preste atenção, parece muito com Crossdock. Assim como no Crossdock, são produtos finais. Então vem produtos finais de vários fornecedores, certo? Aí o que acontece? Lá no nosso amigo, chamado de quê? Lembra? Não. Chamado de break bulk, vão fazer o quê? Lá eles fazem o quê? Eles fazem o picking, a separação, etiquetam os produtos com o endereço do cliente, só que a diferença é o seguinte:
o transporte vai levar o produto de todos os clientes ao mesmo tempo, certo? E por isso que é chamado de quê? Carga fracionária. Embora seja uma única carga que tem entrada onde? No caminhão, ela é fracionada porque são para vários o quê? Clientes diferentes, tá? Então esses são os 4 tipos. Então vamos desenhar aqui, ó. No caso do nosso amigo Transit Point, você tem o quê? Um fornecedor, certo? Que é o fornecedor A. O fornecedor A, só tem ele. Aí ele manda para onde? Manda para o nosso amiguinho que tem o nome da instalação. Qual é? Transit Point. O que eles fazem no Transit Point? Fazem o picking. Lembra do picking? O que é o picking? É a separação, tá? Então eles fazem a separação dos produtos. E aí depois de fazer a separação, é encaminhado o quê? Cada cliente recebe o seu pedido. Cliente 1, cliente 2. Lembrando que aqui não é encaminhado junto. Todos os produtos de todos os clientes são mandados separadamente para cada cliente. Tá? Tranquilo até aqui ou não? Então cada um vai ter o quê? Vai ter um caminhãozinho. Vai ter um caminhãozinho que vai mandar para ele, tá? Então tá lá o caminhãozinho. Para cada cliente vai ter um caminhãozinho com o seu produto, tá? Para ser encaminhado. Então, esse aqui seria o sistema que a gente chama ai meu Deus, Transit Point. Tá? Então cada um tem o seu o quê? Cada um vai receber o seu cliente ou o seu produto separadamente dos outros, tá? No cross-dock, qual é a diferença? Ó, aqui nós temos o fornecedor A. Fornecedor A. E aqui o fornecedor B. O que eles vão encaminhar? Eles vão encaminhar, isso é importante a gente ressaltar, produto final. Então, cada um manda o seu produto final. Certo? Aí isso é encaminhado justamente para quem? Para o cross, certo? O cross-docking. Aí o que o cross-docking vai fazer? Vai fazer a separação, picking. Faz a separação, beleza. E aí o que? Isso vai ser encaminhado para cada o que? Para cada cliente individualmente. Para cada cliente vai receber o seu o quê? O seu produtinho lá, tá? Cada cliente vai receber o seu produto na sua casa, certo? Diferentemente dos outros casos. Lembrando que aqui não guarda-se estoque, tá? Fica lá simplesmente, o produto só chega, é separado e encaminhado, tá? É um lugar transitório. Vamos lá, ó. Merge in transit. Como que acontece o merge in transit? Temos o que? Fornecedores diferentes, tá? Assim como tínhamos no caso do cross-docking. Certo? Então temos lá o fornecedor. Tá difícil. Temos o fornecedor A. Fornecedor A. Temos o fornecedor B e assim por diante. Aí o que acontece? Eles vão ou não mandar o produto final, pessoal? Vão ou não, gente?
Hein, pessoal? O que vocês acham? Vão mandar os seus produtos finais ou não? Não! Tá? Então eles não vão mandar os seus produtos finais. Então o que eles vão mandar? Eles vão mandar componentes. Componente A de um mesmo produto, tá? Componente A, componente B. Aí o que acontece? Isso chega aonde? Chega lá no nosso amiguinho chamado de quê? Hein, pessoal? Merge in transit. Só que lá no merge in transit vai fazer uma coisa diferente agora. Primeiro vai fazer o quê? A montagem. Porque ele chega com componentes, faz a montagem, depois faz o pique e encaminha para os clientes, tá? Sendo que vai ser encaminhado, cada um vai receber o seu, tá? Lembra disso. Cada um recebe o seu produto, tá? Lembra disso. Então, são caminhões diferentes porque são para pessoas diferentes. Então, cada um recebe o seu produto na sua casa. Cada um vai receber o seu produtinho lá na sua casa. Pronto. Tá? Agora, a diferença do nosso amigo Breakbook. Parecido com quem? Com o Crossdock. O que quer dizer isso? Nós vamos ter aqui o fornecedor A e o fornecedor B. Lembramos que nesse caso, diferentemente do anterior, que é o merge em trânsito, eles vão mandar o quê? Vão mandar produto final, não o quê? Componente. Então manda produto, certo? Aí o que acontece? Lá justamente no nosso amigo chamado de Breakbook, certo? Breakbook vai fazer o que lá? Vai fazer o nosso amigo chamado picking, a separação, certo? Vai fazer o picking com uma diferença, ó, preste atenção. Então aqui você vai ter vários produtos, tá? Vários produtos que são o quê? Colocados como uma carga só, tá? Então aqui nós vamos ter o cliente A, o cliente B, o produto do cliente B, o cliente C. Aí isso tudo vai ser colocado aonde? Vai ser colocado em um único meio de transporte, certo? Aí o que acontece? Aquele caminhãozinho lá vai ver os endereços, vai ver a rota dele. Aí o que ele faz? Vai lá, deixa o produto do cliente A, deixa o produto para o cliente A, o cliente B, o cliente C. Mas entenda bem, não é um caminhão, um meio de transporte, não é encaminhado individualmente para cada cliente, tá? Ficou claro para vocês, pessoal? Ó, então, trânsito em ponte diferencia-se, primeiro, instalações intermediárias. Porque, na verdade, pessoal, todas essas outras, o quê? Instalações intermediárias são o quê? São tipos de transit point, certo? Que são pontos intermediários, pontos de trânsito. Então, aqui, o transit point, a característica dele é que ele é para um fornecedor para vários clientes. Crossdock e merge in transit e breakbook, os três são para vários clientes. Só que no crossdock, processamento cruzado, então são de vários fornecedores, é igualzinho o transit point, só que são de vários o quê? Fornecedores. No merge in transit, lá eles não são encaminhados produtos finais, que nem nos dois casos anteriores e no último. São mandados componentes de um produto. Aí lá no merge in trânsito eles vão fazer o quê? A montagem, tá? Depois, o breakbook é igualzinho o crossdock,
vários fornecedores enviam produtos finais, só que a diferença é que não é encaminhado individualmente para cada cliente. Vai uma carga só. Por que é a chamada carga fracionária? Porque embora seja uma carga única, certo, dentro do caminhão, você tem o que? Os vários produtos dos vários clientes. Aqui, cada produto vai um caminhãozinho, como se fosse esse. E aqui, todos os produtos vão no mesmo caminhão. Aí ele vai passar uma rota que seja mais curta, que ele vai, para chegar no B, o A está primeiro. Então, vou passar no A, descarrego o D, descarrego do B, descarrego do C. Tá? Pode copiar o esqueminha, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu acho que não vai ter tanta dificuldade para a compreensão disso. E rezem para isso cair numa prova, tá? Porque eu tenho quase certeza que são poucas pessoas que conhecem isso aqui, essas instalações intermediárias, tá? Pode copiar.